Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje não temos convidados, mas é uma edição que continua sendo especial porque a gente vai falar do futuro do Ether, né? O que tem depois do Chapela Fork. Se você não entendeu nada do que eu falei aqui, fica tranquilo que a gente vai explicar no detalhe do que a gente está falando e de que futuro é esse que a gente espera para o Ether. Como você está acostumado aqui, do meu lado direito temos o Luca Benedetti, um dos meus co-hosts. E aí, Luca, tudo certo? Tudo tranquilo, tudo na boa. O futuro do Ether é os $10 mil, eu espero. Boa, gostei. Esse futuro aqui é mais fácil de falar, não é tão bom de prever e vão te cobrar por isso depois de algum momento. E lá direto do Rio de Janeiro temos o Rony Schuster, que vai ajudar a gente nesse papo aqui, já que ele é quase um Ether maníaco. E aí, Rony, tudo certo com você? Tudo certo aí, galera. Boa tarde. Eu vou falar diferente do Luca. O futuro do Ether é um Ether igual a um Ether. Nada de usar dólar aí, não. Nada de usar real. Ele começou com esse papo, já era. Não tem mais volta, só pra te avisar. Não existe mais volta. O cara começou a falar esse negócio de um criptoativo é igual ao mesmo criptoativo. Eu vou dizer uma coisa, ele tá errado. Por quê? Peraí, vamos ouvir. Vai lá. Porque o Ether é deflacionário agora. Olha aí, tem razão. Verdade. Depende do tempo. Depende É do verdade. tempo. Gostei disso aí. Bom, guarda isso aí, que uma hora você vai usar isso aí. Vai parecer mais inteligente que o cara que falou isso aí, isso vai ser bem útil. Mas, vamos lá. Rony, a gente teve recentemente aí a atualização esperada que o mercado chamou de Shanghai Fork, a gente que estava mais atento chamou de Chapela. Primeiro, explica esse nome pra gente, quem estava mentindo nessa história, e explica pra gente o que foi isso, né? Como que esse episódio agora da atualização do último fork que aconteceu dia 12. Boa aí, ó. 12, maravilha, dia 12 desse mês. O que significou para o Ethereum e como que foi esse processo aí? Explica bem sucintamente. Se você começar a falar termo complicado aqui, eu vou cortar o seu som e a gente vai contar uma piada no meio do caminho. Vai lá. Beleza, vamos lá. Sucintamente aí. Quem quiser explicação completa depois, olha lá no canal do YouTube da MB, né? Fizemos várias lives, tanto antes quanto depois, então fica aí também o jabazinho para quem quiser mais detalhes, mas vamos lá, bem simplesmente falando assim, o que foi o Shanghai /Capela Chapela Fork, né? Cada um desses nomes é uma atualização em uma das camadas do blockchain, né? E aí quando você junta as duas, você chama de chapela, né? Nenhum nome é efetivamente errado, mas se tu for falar com um dev lá, o cara vai te falar exatamente que camada que ele tá alterando. Mas enfim, vamos lá. Basicamente, o que o Chapela Fork fez foi completar o que a gente começou no Merge lá em 15 de setembro do ano passado, né? A gente fez a troca de consenso aí, do modelo de consenso do blockchain, né? Do Proof of Work antigo para o Proof of Stake. E aí, desde então, a Beacon Chain, né, a camada de consenso aí da rede da Ethereum, já começou a efetivamente produzir blocos e foram desligados lá todos os mineradores. Mas, nessa camada de consenso aí, a gente tinha só validadores depositando Ethers, né? Não podendo retirar esses Ethers. Então, os Ethers aí, desde a criação da Beacon Chain, aí também muito antes do Merge, lá em novembro, dezembro de 2020, os validadores podiam se inscrever para serem validadores participantes da rede, né? Tinham que depositar lá os 32 Ethers, esperar um tempinho, configurar os clients lá, e aí, mas, de novo, não podiam sacar esse saldo, né? Esse saldo ficava travado aí como uma medida de segurança para a gente ter o Merge, e só seriam liberados aí depois de 6 meses, né, na atualização que ficou conhecida então agora como Chapela Fork, essa que aconteceu agora dia 12 de abril, 7h27 da noite, horário de Brasília, e estávamos nós 3 e mais outros 10 malucos aí da MB acompanhando ao vivo, né. Além disso, a gente teve também outras atualizações, mas como você me proibiu de ser técnico, eu não vou falar nada. Quem quiser ver os detalhes, veja no nosso relatório também, lá no blog da MB, lá no Discord da MB, tem todos os detalhezinhos lá na vírgula mesmo, e para você entender como é que foi essa atualização. Mas foi basicamente isso aí na última semana. Agora a gente está começando a ver os resultados, né? Os saques de Ethers aí, a gente está vendo que foi bem... O saldo, né, entre saques e depósitos está bem menor do que o esperado, então algo bem positivo aí. E a gente viu o preço do Ether reagir positivamente também nos últimos dias, né? Tirando hoje, que está com uma queda aí, mas por causa de outros motivos. Mas estamos evoluindo bem na política econômica da rede da Ethereum aí. E vamos ver agora o que vem daqui para frente, né? Esse que é o objetivo desse episódio aí. Mas tem mais algum comentário aí antes de eu seguir? Legal. Vou deixar você seguir aí, mas eu queria perguntar uma coisa para vocês aí que são também comentaristas de futebol, né? Se a gente olha o contexto da evolução do Ethereum, o Dumbo, presta atenção, calma, não ri não, porque vai ter coisa aí que desafia para vocês, não é para mim não. O
o desafio principal ali da evolução da Ethereum era o The Merge, né? Que era talvez uma das coisas mais aguardadas que a gente teve no protocolo por muito tempo, até porque prometeram esse negócio em 2017 e pô, a gente não aconteceu em 2017, até onde eu lembro. E aguardar isso, se a gente pegar uma análise futebolística, foi o quê? Uma Copa do Mundo, uma final de Copa do Mundo, e o Chapéu Forca é o quê? Uma final de Carioca? Cara, eu posso fazer uma análise melhor, eu acho. Ixi, não é possível, esse cara vai me destronar aqui nas minhas Eu analogias. acho que vai o lá. Merge foi uma final de Libertadores, certo? Uhum. Final de Libertadores. E o Chapéu agora foi a Recopa Sul-Americana. Não, vou embora. Não, peraí. Não tem como ser isso de gostei. importância? Vocês estão me zoando. Eu acho que sim, cara. Na minha opinião, sim. A grandiosidade do Merge, o que tava at stake ali era muito maior, certo? E o Chapéu foi um detalhe que veio depois. Entendi. Que viria depois de qualquer jeito. Como você... entendi essa analogia, beleza. Uhum. E você, Rony? Você concorda com isso? Ou... Não, a tua analogia foi muito boa, Luca. Foi justamente isso, né? Ele obrigatoriamente tem que vir depois, mas ele é relativamente menos importante, né? Então, eu gostei da tua aí. Gostei. Meu ponto de vista era mais o aguardado aí, mas gostei desse aí. Bom, dito isso aí pra você ficar tranquilo, porque agora vai vir uma surra técnica aí do Rony. Explica pra gente o que é esse Cancun e Deneb. Qual que é o short name pra esse fork pra gente? Explica pra gente aí tudo. Esse é o famoso Dencun, né? Dencun. Os nomes ficam muito estranhos quando você faz aglomeração, mas enfim, Uhum. não tem muito o que fazer, né? Mas só explicando aí pra galera, né, nessa mesma onda aí que a gente tem de atualizações, né, das duas camadas, desde que a gente começou lá com o Merge, né? A gente teve Paris e Bellatrix, teve Xangai e Capela, e agora a gente tem Cancun e Deneb, né? Sempre um nome de cidade, no caso aí Cancun, e um nome de uma estrela, totalmente aleatório, não sei por que os devs definiram isso, que é essa Deneb. Não sei nem se é Deneb, se é Deneb, tenho a menor ideia, mas aí juntando os dois fica Dencun. Então teremos aí finalmente o Dencun Fork, e aí que começa a ficar interessante, né? Se o carro-chefe aí do Chapéu Fork que a gente falou agora foi justamente a IP 4895, que era essa que permitia os saques aí da Beacon Chain, né? Algo que já era esperado aí há mais de 2 anos, né? Desde que foi criada a Beacon Chain. Agora o carro-chefe vai ser uma coisa que a gente conhece como a IP 4844, né? Ou pelo nome mais bonitinho aí de Proto Dankshard. Mas só antes de entrar aí nos detalhes especificamente disso, né? Só falar algumas coisas que já estão em desenvolvimento, né? Já tem várias equipes aí trabalhando nessa atualização, já desde a época do Merge, né? Então, mais de 6 meses aí trabalhando forte já tem reuniões semanais dos devs justamente para discutir como vai ser implementada, para fazer uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, que é a cerimônia de KZD, né? Que é muito importante para essa atualização. E, enfim, agora, né, depois efetivamente do Chapéu, a gente vai ter, com certeza, um esforço e um foco muito maior de todos os times de desenvolvimento, tanto dos clients, quanto da Ethereum Foundation, quanto qualquer outros times que participam aí em mudanças do protocolo, agora para entregar esse fork, né? O Tim Bacon deu uma entrevista na semana passada, logo antes do Chapéu, se não me engano foi dia 10 ou dia 11 de abril, lá para Christine King, que é uma research cripto também muito, muito conhecida aí. E aí ela perguntou justamente isso, né, cara, beleza, agora a Chapéu já está praticamente pronto, né, faltava 1 dia, 2 dias. Quando é que a gente pode esperar aí o Cancun Fork, né, o Deneb Fork, e para quando e o que vai ter nele, né? E aí a resposta do Tim Bacon foi a mais broxante possível para quem gosta dessas paradas. Ele falou, cara, não sabemos ainda, estamos focados só em entregar o Chapéu agora, depois tirar umas 2 semaninhas de férias, para depois voltar aí com força total para o Cancun Fork, né? Mas baseado no chute lá que ele deu, provavelmente vai sair aí no final desse ano, né? Algo que a gente esperava também, baseado no histórico aí de 2 atualizações por ano da rede da Ethereum. Então, não temos data ainda certinha, né? Poderia chutar aqui novembro, dezembro desse ano, mas, obviamente, isso vai ser definido aí na reunião dos desenvolvedores aí ao longo das próximas semanas, beleza? E não só isso, né? Ele não consegue fazer essa estimativa justamente porque você não sabe qual é o escopo de IPs que vão entrar, né? Como eu falei, a IP 4844 com certeza vai entrar. Era para ela ter entrado até mesmo no Chapéu Fork, mas por ela ser um pouquinho mais complexa, né, ela vai alterar muitas coisas na camada de consenso, vai ter que ter alguns outros ajustes. Os devs efetivamente definiram aí, depois do merge, tirar ela do Chapéu, deixar o Chapéu só com os saques mesmo, que era algo que a comunidade estava demandando aí também, e depois deixar mais tempo aí para você ter desenvolvimento do
dessa IP 4844. Né? E aí, outras coisas que podem entrar também nesse fork, né? Depois, antes de eu entrar no detalhe da 4844, são duas IPs interessantes. Né? Na verdade, uma IP é um conjunto de várias outras, que são as IPs associadas ao EOF, né? Que é o EVM Object Format. A gente já comentou isso em alguns posts aí também. Isso basicamente faria algumas atualizações na própria EVM, né? O que é bem interessante é que a EVM teve muitas poucas alterações aí desde o do início que ela foi criada, mas também abre um alerta, né? Hoje em dia a gente tem uma porrada de chains que são EVM compatíveis, né? E todas elas teriam que de algum tipo se adaptar a essas mudanças base na EVM, né? Se você fizer alterações de opcodes e coisas assim, você vai ter que alterar todas essas outras chains. Então é importante aí que todas as equipes aí, né, de Arbitrum, Optimism, ZK EVMs, enfim, até mesmo chains que são EVM compatíveis em outros ecossistemas, como Cosmos, Avalanche, etc. e tal, estejam bem ligados aí se for rolar uma mudança dessa para que não tenha problema em rodar as aplicações EVM compatíveis dele. Né? E, além dessa IP, desse conjunto, a gente tem a IP do Self-Destruct. Né? A gente teve no Chapela Fork, uma das IPs técnicas, era só uma advertência de que você teria uma mudança num opcode chamado Self-Destruct. Né? Esse opcode ele é interessante, ele é bem diferente dos outros, que ele serve para você inutilizar, né, um contrato inteligente que já foi deployado na rede. Então, geralmente, o que está em blockchain é imutável, mas você pode, por exemplo, se você vai lançar uma V2, uma V3, uma V4 de uma Uniswap, se você quiser, você pode usar esse opcode aí e deixar uma permissão especial aí para quem deployou o contrato poder chamar uma função que chame esse opcode e aí o contrato fica inutilizável para que ninguém mais possa aí usar ele. Então, esse opcode aí ele é muito polêmico, né, justamente porque ele é um poder muito grande e pode dar muito problema. E aí, nessa última atualização, agora a Chapela botaram uma advertência para o uso dele, e aí provavelmente agora no Cancun Fork vai ter a alteração da implementação desse opcode mesmo, que também é uma mudança na EVM, né? Então também vai precisar aí de todos esses esquemas de atualização por parte dos protocolos. Mas eu acho que até combina essas IPs entrarem juntos justamente porque força uma atualização de todo mundo que usa EVM de uma vez só, né? Mas, enfim, em termos de outras coisas que podem ter isso, vamos entrar aí no principal, que é a 4844. Tem alguma pergunta futebolística antes aí? Eu já posso seguir. O Luca quer perguntar alguma coisa aqui. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade... Qual que é o futuro do Flamengo com o Sampaoli? Título, com certeza. Ixi, gorou. Vai lá, continua. Então, o que eu queria perguntar, né? Um pouco, eu não sei se foi antes ou depois, agora eu não me recordo direito, do Merge, a gente teve o Vitalik publicando um roadmap do Ethereum, né? Que teria todas as atualizações ali. O Merge, o Verge, enfim, todas aquelas atualizações que tem nomes engraçadinhos, né? Enfim, ali você tem um detalhamento de praticamente todas as etapas que você tem para concluir cada uma daquelas atualizações, né? E eu queria te perguntar, Rony, onde é que a gente está naquele roadmap hoje, né? A gente fechou de vez a página do Merge e agora a gente entra nas outras atualizações. O que a gente pode esperar? O que você acha que vai vir primeiro dessas atualizações grandes, né? Que estão previstas no roadmap? Acho que é mais isso. Não, perfeita a tua pergunta. Eu tô com o roadmap aberto aqui do lado, né? E é efetivamente isso, né? A gente, no Merge, efetivamente, começou aquela etapa do Merge em si, né? Que é trocar o mecanismo de consenso. Mas ficou lá faltando justamente uma caixinha, que era a caixinha de Enable Withdrawals, né? Permitir os saques depois de você fazer com sucesso a troca do consenso, né? Então, com o Chapela Fork, você pode afirmar aí que você riscou aí, botou um X bem grande aí nessa primeira caixinha aí, que era a caixinha relacionada às mudanças do merge. A segunda caixinha de baixo, né, que é algo que a gente está agora, né, e já começou e vai ver principalmente aí com o Cancun Fork, é justamente o The Surge, né, que de modo geral vão ser diversas atualizações que vão visar a escalabilidade, né, e aí esse é o ponto principal, e é até legal para a gente fazer o gancho com a 4844 justamente por isso, né. A gente sabe que a rede da Ethereum tem muitos problemas, né, UX, enfim, muita onboarding que é difícil de ser feito, ferramenta para desenvolvedor, mas tem um problema que se destaca entre todos, né? O rei dos problemas, assim como o Bitcoin, né? Por exemplo, o rei dos criptoativos, o rei dos problemas é a escalabilidade, né? A gente não consegue onboardar aí milhões, centenas de milhões de pessoas na rede da Ethereum
do jeito que ela é hoje em dia, né? Com taxas altíssimas, né? Pessoas físicas, por exemplo, não têm a menor condição de usar a rede da Ethereum em momentos de pico, vão perder muito mais dinheiro do que vão se aproveitar dos serviços. Então, a gente precisa de uma solução para esse problema, né? Até mesmo para outros casos de uso também, isso é muito claro, né? Por exemplo, se você quiser fazer games, imagina, vai comprar um item de $50, vai pagar 40 de taxa, né? Não faz sentido nenhum, vai demorar para processar, etc e tal. Tudo isso precisa de uma solução de escalabilidade. E aí a solução de escalabilidade vai vir justamente com essa grande caixa do The Surge, né? E aí o início dessa grande caixa do The Surge é uma primeira etapa, que é a etapa que sempre é, na verdade, o início de todas essas etapas, que é a especificação, né? São os próprios desenvolvedores começando a escrever a documentação de todas as mudanças que têm que ser feitas e como elas devem ser feitas, né? Essa etapa aí já está bem avançada, né? A gente já está na etapa de implementação agora da IP 4844, que é o comecinho do The Surge. E aí, essa atualização, de modo geral, ela vai ser quebrada meio que em dois momentos, né? Primeiro é esse momento que a gente vai ter agora do Dencon Fork, que é a implementação do 4844, e depois a gente vai ter a implementação efetivamente do full sharding, né? Do sharding total na rede da Ethereum. A gente quebrou nessas duas partes, porque a gente tem no presente um problema de escalabilidade muito alto, e para você implementar de forma segura aí os shardings na rede, demora muitos anos, precisa de muitos testes, né? Então, foi interessante fazer essa etapa intermediária, que já vai começar a resolver o problema de escalabilidade via rollups, como a gente vai ver daqui a pouco, e depois terminar, digamos assim, de resolver esse problema aí, implementando os shardings também, 100% na rede da Ethereum, camada base. Mas, então é isso, né? Só posicionando a gente dentro do roadmap, estamos aí no inicinho, no meio dessa etapa do The Surge, que é a implementação do 4844. E aí, como é que isso vai ser feito, né? Entrando aí no Proto-Dunk Sharding especificamente. O Proto-Dunk Sharding, o que ele faz, assim, em termos bem simples? Ele muda alguns parâmetros da rede principal, consegue, fazendo isso, reservar algum espaço, né, no espaço do bloco da rede principal, em termos de bytes, para que ele seja usado especificamente por um outro agente. E esse outro agente são justamente os rollups, beleza? Algumas coisas importantes, por exemplo, que ele implementa, é uma tecnologia chamada Blob. Usando esse Blob, você não precisa guardar todos os dados na rede principal, do jeito que você faz hoje em dia com as transações normais. E aí os rollups vão poder se aproveitar disso para poder injetar as provas deles, né? Ou seja, eles processam as transações fora da chain principal, geram as provas, sejam elas otimistas de conhecimento zero, e usam, por meio dessa nova transação especial, esse espaço que vai ser reservado aí na chain principal para poder registrar as provas por esse tempo aí necessário, justamente para você conseguir tirar esse gargalo de processamento de transações da rede principal, né? Quem vai processar, que é o que é mais custoso, que é o que é mais demorado, vão ser os rollups, sejam eles do jeito que eles forem, beleza? Então, isso vai prometer aumentar a escalabilidade aí de modo muito considerável, né? A gente tem estimativas aí que dizem que pode chegar até a ter taxas no rollup 100 vezes mais baratas do que a gente tem hoje em dia. Já são relativamente baratas, uns centavos de dólar. Então, vai ficar uma coisa que vai ser realmente muito fácil de ser utilizada, muito barata de ser utilizada, né? Óbvio que essa estimativa é otimista também, né? Tem estimativas que dizem que esse custo não vai descer tanto, mas ainda que ele fique 10 a 20 vezes mais barato, já possibilita uma grande maior parte dos casos de uso interessantes aí da blockchain, que a blockchain da Ethereum visa resolver, beleza? Só que, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem algumas pedras no caminho, né? E aí uma das principais pedras do caminho é justamente o que a gente vai falar, dessa cerimônia de KZG, né? Na rede da Ethereum e em blockchain de modo geral, é muito comum você usar esquemas de polinômios, né? Polinômios são muito úteis. O próprio Vitalik até chegou a comentar em um texto, né? Tudo são polinômios. Então você consegue modelar aí vários processos que o blockchain precisa realizar com polinômios, né? E um desses aí é justamente esses processos que vão ser implementados pelo Proto-Dunk Sharding, né? Então eles precisam desse esquema novo criptográfico polinomial chamado KZG Commitments, né? Isso aí é um nome maluco lá, baseado nos três caras que fizeram aí, Kate, Zaverucha e Goldman, uma coisa assim. Eles três criaram esse modelo aí e agora na IP 4844 a Ethereum vai implementar isso na camada base. Só uma curiosidade, a Scroll, que é um rollup de ZK da rede da Ethereum, já implementa esse tipo de esquema também, né? Então é interessante aí ver que não é algo inédito, como é, por exemplo, como foi, por exemplo, o caso do Merge. É algo que já
já se sabe que funciona, apesar da Screw ainda estar em testnet. Eles planejam lançar a mainnet aí no final do ano. Então é algo que a gente já está vendo na prática. Né? Mas o que acontece? Qual é o pré-requisito básico para a gente conseguir fazer essa atualização? É você ter um setup confiável, né? Que eles chamam em inglês de trust setup. O que quer dizer isso? Né? Eles precisam gerar um segredo antes de conseguirem usar esse esquema polinomial. Né? Para isso, eles precisam de um segredo que nenhum participante consiga quebrar. Né? Se você conseguir quebrar esse segredo, aí você ferra com todo o esquema de conhecimento zero que é usado e ferra com todo a atualização em si. Né? Para isso, então, eles botaram a comunidade toda para trabalhar junto e fazer uma rodada de geração de entropia. Né? Ou seja, o que quer dizer isso? Eu preciso de que o máximo de números de pessoas possíveis contribuam com algum pedaço de código, com algum pedaço de informação que seja totalmente aleatório, né? Algo que é difícil da gente gerar em blockchains. A gente consegue gerar coisas pseudo-aleatórias, mas aleatório mesmo é muito mais complexo. E cada um desses contribuintes aí vai contribuir com um pouquinho de entropia, né? Com um pouquinho de desordem, entre aspas, aí. Meu professor de termodinâmica ia me matar se eu falasse isso, mas vocês entenderam. Contribuir com um pouquinho dessa entropia justamente para tornar muito difícil com que algum dos participantes no futuro consiga atacar esse segredo e efetivamente, acabar com a atualização, né? Então, hoje em dia, acho que o Luca até já contribuiu também para a cerimônia de KZD, eu contribuí também, né? Então, todo mundo que puder aí, faz a contribuição lá no site, eu vou botar o link aí depois, vai ser um pouquinho do que eu vou falar na mineração da semana também. Mas pensa que você está botando aí o seu nome um pouco na história da Ethereum e você acha que ganha até no final uma POAPzinha para mostrar que você é um contribuidor aí de entropia para a rede da Ethereum. Mas hoje em dia, da última vez que eu vi, acho que a gente tinha mais de 88 mil contribuições, né? Algo que mostra o poder da comunidade da Ethereum, né? Uma comunidade muito grande, e mostra também que a atualização está num bom caminho, né? Quer dizer que a gente vai ter uma quantidade muito grande de entropia e vai ter uma segurança muito forte para a gente poder usar esse segredo aí depois da cerimônia de KZG. Teve um maluco que parece que contribuiu até do espaço, não foi? Teve uma parada dessa, eu tava lendo no Twitter, que estavam avaliando quem participou dessa cerimônia e tal, e vendo, sei lá, uns casos curiosos, né? Aí estavam, por algum motivo, queriam saber quem fez a contribuição na maior altitude, uma coisa assim. E aí teve um maluco que fez do espaço, pô. Ele tava literalmente no espaço e ele participou aí da cerimônia de KZG. Da hora. Irado. Quando você vai contribuir, ele fala, vai digitando um monte de coisa aleatória, vai movendo o mouse, porque ele pega a posição do mouse para ver onde está o mouse, e além disso ele ainda pega dados do browser, que o browser gera aí, sei lá, cookies, essas coisas aqui, também joga dentro, e aí forma um segredo gigantesco aí, e aí manda lá, e aí a cada segredo de um usuário que é mandado, eles pegam os segredos anteriores e misturam tudo e geram um novo segredo. Aí vai gerando. Isso aí 88 mil vezes. Pode-se considerar que é praticamente 100% aleatório, né? É quase impossível alguém conseguir quebrar isso aí. Mas é justamente essa a ideia aí, né? Você poder gerar esse segredo. E aí, uma vez com esse segredo gerado, você tem toda essa esquema de provas de conhecimento zero podendo ser usados aí muito facilmente. E isso vai favorecer muito os roll-ups, como a gente estava falando um pouco mais cedo, né? A ideia do roadmap da Ethereum, da evolução para a escalabilidade, é ser totalmente roll-up cêntrica, né? Como eu falei um pouquinho no início, nós, usuários, pessoas físicas, não vamos usar o blockchain da Ethereum diretamente. Não é essa a ideia. O blockchain da Ethereum vai ser um blockchain de blockchains. Né? Vai ser um blockchain que vai processar principalmente provas de outros blockchains, que são os roll-ups, tanto otimistas quanto conhecimento zero, que vão estar fazendo todo esse trabalho duro aí por fora da chain e vão enviar de volta só as provas para serem asseguradas. Né? É assim que os desenvolvedores decidiram pela escalabilidade na rede da Ethereum. Beleza? Eles estão migrando do B2C para o B2B, né? O Ethereum tá migrando. Boa. É sobre isso exatamente que eu queria falar agora, assim. Quais são as explicações mais palpáveis ali para as pessoas entenderem o que essa IP representa? Eu estava aqui pensando sobre algumas dessas coisas, né? Tem um caráter óbvio de user experience e também de custo que talvez, se você olhar uma tecnologia como o celular, que talvez seja o substrato mais recente que a gente teve antes de surgir cripto, você tem a evolução basicamente dos smartphones, que entregam mais usabilidade para as pessoas, até ficar um negócio meio indispensável, né? Todo mundo vai precisar de um smartphone. Em alguma instância, o que fez a Apple, né, de transformar tudo em tela, também torna mais acessível e de fato,
a user experience do mobile no momento em que você tem a tela touchscreen, ela passa a ser algo que é quase que você não precisa aprender, né? Algo que você meio que já sabe fazendo porque é intuitivo, né? A ideia de que o zoom, você pega 2 dedos e dá o zoom, a ideia do clique, a ideia dos 2 cliques, a ideia de mover o app de um lugar, a ideia de tirar um print, assim, tem várias coisas que acabam sendo intuitivas e você acaba descobrindo aquilo e isso naturalmente gera uma user experience melhor para o usuário. A outra coisa de custo acho que natural, né? A lei de Moore mostra isso do custo em queda desses artigos tecnológicos, né? Ele começa com o transistor, mas todo ativo tecnológico ele tem a sua própria regra, né? Que é uma queda no custo de 50% a cada X meses ou a cada X anos. E nesse caso da IP4844, o que ela representa para vocês? Assim, qual que seria talvez uma outra analogia ou até uma analogia semelhante a essa que eu fiz aqui sobre o celular? Cara, eu acho que ela é o primeiro passo que o Ethereum dá em relação àquela ideia do roadmap roll-up cêntrico que a gente tem há algum tempo, né? Então, ela é de fato a primeira vez que o protocolo base tá fazendo algo para beneficiar essas coisas que vão ser construídas em cima, né? Que vão ser essas segundas camadas. Então, acho que é a primeira vez que a gente vê o Ethereum ele assumindo, de fato, esse roadmap roll-up cêntrico. E aí, você incentiva com que as pessoas também comecem não só a desenvolver nessa segunda camada, como também a desenvolver suas próprias segundas camadas. Acho que hoje mesmo eu vi uma notícia que a própria A16Z estaria desenvolvendo sua própria segunda camada. Então, é aquela coisa, você... É exatamente o exemplo que eu dei. Você está migrando de algo que era B2C ali, né? A ideia do Ethereum quando ele nasceu era, vamos fazer isso aqui para atender o usuário comum e tudo mais. E com o crescimento da rede, com o crescimento das coisas que são construídas e tudo mais, a utilidade que aquilo ganhou, a dimensão que aquilo ganhou, a galera teve que repensar e falar, não, não dá para fazer tudo aqui na camada base. Não dá pra gente conseguir fazer o onboarding de pessoas que a gente tem na camada base. Na verdade, não dá nem pra gente manter a quantidade de usuários que a gente tem se a gente não mudar alguma coisa aqui. Então, vamos pensar alguma coisa para fazer, né? Então, eles acharam uma maneira de driblar o trilema da escalabilidade, né? Você tem aquele trilema que foi proposto pelo Vitalik lá atrás, que diz, um blockchain ele só pode focar em duas facetas do trilema de escalabilidade, descentralização e esqueci, segurança. E assim, o caminho óptimo, se adotou dentro da indústria, pelo menos que o caminho óptimo é você focar em descentralização e segurança e deixar a escalabilidade um pouco de lado, né? Então, a solução que a Ethereum chegou foi, vamos driblar o trilema, vamos escalar utilizando o Layer 2, porque aí você consegue construir em cima da camada principal que ela já é segura e ela já é descentralizada, então você consegue ter talvez um Layer 2 um pouco mais centralizado, como que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia os Layer 2 eles são mais centralizados do que eles deveriam ser, pelo menos. E você consegue desafogar essa necessidade de espaço de bloco para outros blockchains, né? Então, o que é um roll-up, né? Ele é basicamente um blockchain dentro do blockchain. Ele é um blockchain que ele desafoga para dentro do blockchain. Então, é como se você estivesse, sei lá, colocando uma caixa dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, para você conseguir guardar aquilo tudo que você está precisando de transações, né? Então, a gente está usando essa recursão, né? Esse modelo talvez um pouco fractal de desenvolvimento para driblar esse trilema. Aí, pensando numa analogia para isso, é um pouco difícil, né? É como se você, sei lá, tivesse... essa é uma analogia que eu não consigo fazer. Eu vou até passar a palavra pro Rony para eu conseguir pensar numa analogia melhor. Pouco, se não for de futebol, eu nem quero ouvir. Rony, o que você acha que é isso? Sim, tá até pensando nisso aqui que você estava falando sobre esse melhoramento, né? O trilema é uma coisa muito bizarra, porque ele sempre surge em tecnologias que são incipientes, né? A ideia de que, olha, isso aqui é o fato e você precisa escolher duas e faz total sentido porque você não tem ferramental para isso. Uma das coisas que aconteceram desse jeito foi a própria indústria de carros. Quando a gente olha para a evolução delas, tem um negócio chamado ciclo de Otto, que é basicamente a combustão, né? E a queima do
do combustível fóssil e ele entrega uma potência para o motor e esse motor pode ser caracterizado com 1.0, 1.6, 1.0. Se você volta na história todinha desse ciclo Otto, o motor 2.0 lá atrás, ele não tem a mesma potência do motor 1.0 hoje, porque foi tão otimizado esse ciclo Otto para entregar essa potência aos poucos que esse trilema ele passou a se afrouxar ao longo do tempo e entregar isso. Óbvio que comparativamente esses dois, essa analogia aqui não ao longo do tempo, mas pontualmente em um tempo, ela continua válida. O 2.0 ele gasta muito mais combustível que 1.0 e tem mais potência que 1.0 e entrega mais performance no carro. Mas se eu comparar com o passado, esse trilema não faz sentido porque eu entreguei as duas coisas. O 1.0 lá, ele gasta mais combustível fóssil do que o 2.0 e o 2.0 também tem mais potência que o 1.0. Pensei na analogia de futebol, hein? Só... Pensou, beleza, vou passar, mas não vai cortar o Rony não, que agora eu quero Exatamente. ouvir. Se você tem uma analogia, se você meter palavra blop, EIP, número, você vai estar cortado e eu vou passar a palavra pro Luca aqui de novo, beleza? Vai lá. Cara, a minha analogia que eu pensei foi mais com a lei de Moore que você estava falando, né? A cada 5 anos a gente dobra o poder de processamento. Talvez vou fazer aqui uma liberdade poética bem grande, mas a cada atualização de escalabilidade aí a gente multiplica por 10 a quantidade de usuários que podem usar a rede, né? Se você for botar numa escala logarítmica, seria uma reta, né? Então, se hoje em dia a gente tem mais ou menos 220 milhões de endereços da rede da Ethereum, um valor ainda muito pequeno, né? Praticamente uma carteira por cidadão brasileiro aí, até um pouco menos hoje em dia. Eu acho que depois da 4844 a gente pode ter aí, chegar finalmente a 1 ou 2 bilhões de usuários aí. E aí depois, talvez, na implementação do full sharding, dar mais um pulo aí, vezes 10, se Deus quiser, daqui a uns 5, 6 anos, talvez, chegar em aí 20 bilhões de usuários aí, que seria um dos grandes objetivos aí da rede, né? Como o Vitalik próprio fala, ele quer onboardar aí bilhões de pessoas, né? O primeiro passo é onboardar o primeiro bilhão, que talvez venha aí justamente depois dessas atualizações de escalabilidade e algumas outras também importantes, como a Account Abstraction e coisas do tipo. E aí talvez depois o estouro de popularidade aí, que nem foi o caso da internet, né? Vai vir quando a gente tiver aí toda essa parte técnica muito avançada, como o The Surge totalmente implementado, até mesmo talvez o The Verge, que a gente vai poder mudar e otimizar mais ainda as tecnologias, que nem foi o caso do carro aí também, né? Então, eu acho que a analogia com a lei de Moore seria mais ou menos essa aí. Boa, agora vamos pro que interessa, a analogia futebolística, que é isso que o pessoal quer ouvir. Fala, Luca, qual que é a analogia? Como eu falei, né, a gente tem um caráter de recursão aí nessa ideia roll-up-cêntrica do Ethereum. E uma ideia que eu pensei de associar isso com o futebol é o seguinte, né? Geralmente quando você tem uma competição internacional e é uma final ou um jogo muito importante, né? Você tem uma quantidade limitada de ingressos, você tem muitas pessoas que têm interesse, você tem um custo de viagem, você tem um custo de hospedagem, etc. Às vezes, para você ir ver o seu time na final da Libertadores, sai muito caro, certo? Você vai pagar muito caro, é um ticket muito caro, assim como as transações do Ethereum. Você vai pagar muito caro para aquilo. Então, você tem, além de você... Às vezes, se você não comprar muito cedo, você vai pagar mais caro porque você vai ter que comprar de um cambista. Você tem um número limitado de assentos ali que cabem naquela final da Libertadores, né? Mas vamos supor que você é um torcedor que é um pouco duro, não tem muito dinheiro, e você quer acompanhar seu time na Libertadores, né? E o seu time está ciente que ele tem essa quantidade de torcedores que não vão conseguir viajar, né? O que o seu time faz? O seu time pega o estádio dele, coloca um telão lá dentro, abre para todo mundo entrar ali e ficar na arquibancada, e as pessoas acompanham o jogo do telão. Então você está dando uma maneira das pessoas acompanharem o que está acontecendo lá na final da Libertadores, sendo que você está lotando outro estádio ali, né? Você não está... você está escapando da lotação limitadíssima ali do estádio que vai rolar a final e está conseguindo trazer a mesma informação, o mesmo sentimento de torcida também, porque a galera leva bandeira e tal, é festa, tem cerveja, tudo quase a mesma coisa que você está lá. Só que você está pagando muito mais barato, você não tem que viajar, você não tem custo de hospedagem, você não tem que lidar com cambista nem nada, você está ali no seu país, você pagou mais barato e você está vendo quase que a mesma coisa do que você tá ali na final da Libertadores. Então essa foi a analogia que eu consegui pensar aqui, trazendo algo parecido para o mundo futebolístico. Cara, eu gostei e acho que você tá ganhando as analogias aqui disparadas, não só nesse episódio, mas o episódio de tokenização foi muito bom também com as analogias. Acho que se tivesse aí um
um level C de analogias, né? Chief Analogy Officer, acho que o Luca poderia facilmente ser contratado para esse cargo. Fala aí, A analogia Rony. dele de Mav foi muito boa também. Mav foi boa. Essa Moral. aí. A analogia de Mav do Luca foi boa demais. Essa foi maravilhosa, essa aí. Eu lembro, às vezes eu tô dormindo, acordo sorrindo, que eu lembro dessa analogia do Mav. Aí você que não sabe do que a gente tá falando, volta no episódio que a gente falou de... Não foi de tokenização, foi? Não, foi do Ethereum mesmo, das validações, né? Foi. Você vai encontrar a melhor analogia do mercado para MEV aí. Você que não sabe o que é MEV, eu acho um negócio complicadíssimo. Pô. Tem um corte também disso aí. A gente deve ter postado no YouTube. Beleza? Bom, depois dessa pausa aí sobre analogias do mundo cripto com a IP 4844, eu queria entender a própria, acho que, evolução do Ethereum. A gente falou um pouco do The Merge aqui, falou do Chapela, agora está falando do Dencun. Dencun, é isso? Dencun, é o contrário aqui do negócio, né? Dencun. E óbvio que a gente está falando de uma tecnologia que vem ao longo do tempo evoluindo, e o Vitalik falou muito sobre o quanto que estava pronto, né? E depois do merge seria 55%, se não me engano, estava em 45%, seria 55% pronto, e seria uma evolução ao longo do tempo. Uma coisa que a gente tem percebido aqui é que os atrasos têm se tornado coisas menos recorrentes, e quando acontecem, tem sido em tempo reduzido, né? Então, essa última atualização teve um atraso de 2 semanas, perto do que foi previsto anteriormente. E nas outras atualizações, a gente já viu coisas como atrasa, adianta, atrasa de novo, né? Então, uma total bagunça, pelo menos do nosso ponto de vista de fora, que é, se você adiantou o processo, claro, está feito já, vai acontecer naquela data. E qual que é a sua leitura sobre isso? Assim, quão organizado está o protocolo para conseguir lançar essas coisas, e quão confiante você está que, a partir de uma data dada aqui pelo Tim Bacon e time, né, e associações ali ao redor do Ethereum, quanto que você acha que vai ser cumprido, ou até dando analogia não, pegando o prazo que foi feito o Chapela, 2 semanas antes, 2 semanas depois, seria factível da gente conseguir atingir, dada a complexidade e, óbvio, a evolução que o protocolo tem tido nessa questão de projeto? Cara, essa pergunta é muito interessante, e tem 2 pontos importantes de tratar disso, né? O primeiro é a questão de próprio gerenciamento de projetos de software normal, né? Que no caso, obviamente, uma atualização do blockchain é um grande projeto de software, mas, cara, é muito difícil você fazer estimativas, né? Tanto que hoje em dia os gerentes usam métodos ágeis, que são muito mais adaptáveis, facilitam aí quando você tem um problema e você precisa enfrentar ele, e você não conhece ele de antemão, né? Então você não consegue se planejar para isso. Mas é algo muito difícil de ser estimado, né? Justamente por isso que é muito esperado que tenha diversos atrasos em projetos de software, principalmente nesses projetos tão relevantes quanto da Ethereum e de outros blockchains. Mas o segundo ponto é também algo mais intrínseco à própria atualização, né? A atualização do merge era muito mais tecnicamente complexa do que a atualização de liberação dos saques aí da Beacon Chain, que foi da Chapela agora, né? E isso também influencia muito, porque isso influencia a quantidade de testes que vão ser feitos, isso influencia a quantidade de novas versões dos clientes que têm que ser lançadas, e cada versão que é lançada tem que ter uma atualização por parte do time, né? Então, mesmo que hoje em dia a gente tenha uma equipe bem coordenada, né, na rede da Ethereum, né, lá com o Tim Bacon, tem as reuniões periódicas, todo mundo tem jeito de falar, todo mundo consegue evoluir os seus próprios clientes a uma velocidade relativamente razoável, é muito difícil, é muito desafiador você conseguir efetuar uma atualização tão complexa quanto foi o Merge, e também complexa como vai ser aí a IP 4844, isso sem contar as outras IPs que vão entrar juntos também, né? Então, eu espero um atraso maior, né, dessa atualização agora, comparada com o Chapela Fork, beleza? Justamente por isso. O Chapela Fork era muito simples, em termos técnicos, né? Então, esse atraso de 2 semanas, pessoalmente, eu nem considero um atraso, eu considero mais um ajuste aí, que eles deram mais tempo aí para os clientes atualizarem, para os nós atualizarem a versão dos clientes. Basicamente isso, né? Em termos de código, já estava tudo pronto. Mas eu acho que a 4844 ela é consideravelmente mais complexa. Isso quer dizer que ela vai demandar muito mais testes, isso quer dizer que vão querer dar mais tempo para a galera atualizar as versões dos clientes. Então, eu suponho que, uma vez definida a data, aí ainda possa ter alguns meses de delay quando estiver chegando mais perto, baseado aí principalmente no histórico do merge.
mas ainda estou confiante que sairia nesse ano, né? Eles, de novo, a Ethereum tem esse histórico aí de 2 atualizações por ano em média. Óbvio que não é garantia de nada, mas eu acho que faz bastante sentido agora que a gente passou o chapéu e está com agora todas as equipes de desenvolvimento com foco aí no 4844, a gente consiga efetivamente aí em mais ou menos 6, 7 meses entregar essa atualização, né? Mas, de novo, depende de muitos fatores que a gente ainda não controla, né? O que vai estar dentro, o que vai estar fora, quantidade de testes que vão ser feitas e coisas desse tipo assim. Cara, só um comentário antes do seu comentário, assim, perigoso, né? O Rony não considera 2 semanas um atraso. Você marcar alguma coisa com ele, o cara vai chegar 2 semanas depois e achar que tá tudo ok aí, né, velho? Imagina marcar um date com esse rapaz aí, né? O cara vai, não cheguei, não, mas tá tranquilo, eu cheguei 2 semanas depois do combinado e nem considera um atraso, né? Você vê que 15 minutinhos aí são, na verdade, 15 dias ali de tolerância, beleza? Mas fala aí, Luca. Não, mas isso deixa eu me defender, né? Isso é atraso no projeto de software, né? Obviamente. Lembra que o mundo cripto anda muito mais rápido que o mundo normal, então é como se fosse o equivalente a um atraso de 20 minutos aí no projeto de software tradicional. Não faz sentido essa analogia, mas vou engolir ela de boa, porque você não quero retrucar aqui, porque na verdade você tá o caminho de ida e você tá vindo no caminho de volta aqui, mas você deve ter enganado bastante os ouvintes falando isso. Mas fala aí, Luca. Gostei dessa discussão. Bom, super adulta. Bom, queria comentar uma coisa que eu acho que talvez as pessoas deem um overlook nisso quando pensam nos atrasos da Ethereum, mas acho que existe uma diferença muito grande, talvez de moral e entusiasmo dos desenvolvedores do que aconteceu nos últimos ciclos para o que está acontecendo agora, né? Tipo, você comenta muito isso, né? Em 2017 existia um clima, aquele bear market de 2017, 2018, existia um clima de morte muito grande no mercado. Muita gente acreditava que ia acabar para sempre aquilo ali, né? Então, acho que por conta disso não existia uma entrega, uma dedicação tão grande por parte dos desenvolvedores que eles pensavam, pô, isso aqui vai morrer. Se isso aqui vai morrer, não tem porque eu estar aqui 100% dedicado, pensando em entregar a próxima atualização, porque eu não sei nem se daqui dos próximos 3 meses eu vou estar trabalhando com isso, se eu não vou ter pivotado para uma coisa completamente diferente, porque isso aqui, ao que tudo parece, vai pro túmulo. Então, acho que tinha muito disso lá atrás, né? Você tinha muito essa insegurança, essa coisa de pensar, pô, será que esse mercado vai vingar de verdade? Eu acho que durante esse último ciclo de alta, essa sombra ficou no passado. As pessoas elas não se perguntam mais se esse mercado vai vingar. Elas se perguntam quando esse mercado vai vingar, né? A convicção está muito maior. E eu acho que isso ajuda muito o cara que trabalha com isso, que ele está se dedicando nisso, que ele está se debruçando sobre isso o tempo inteiro, que ele está construindo, de fato, o mercado, né? Ele está ali por trás da atualização do protocolo, a atualização do segundo maior ativo do mercado, né? Da segunda maior blockchain do mercado, que, querendo ou não, concentra ali dentro dela 90%, 80% do valor do mercado todinho. É uma responsabilidade grande e você vê um futuro muito maior, né? Uma janela de oportunidade muito maior e talvez existe um entusiasmo muito maior envolvido, né? Porque lá atrás você tinha aquela dúvida, não sei se isso aqui vai vingar, acho que isso aqui vai pro túmulo, acho que o mercado cripto era um scam no final das contas. Hoje em dia essa sombra ficou para trás e o cara ele não pensa mais assim, ele pensa, eu tô ajudando a construir algo que pode ser o futuro das finanças, eu tô ajudando a construir algo que pode abrir a porta para um novo período de prosperidade para a humanidade, uma coisa que pode ser tão transformadora quanto a internet foi lá atrás. Então, acho que essa mudança de moral, de pensamento, ela impacta muito nessas entregas também. Acho que o cara, quando ele vê o que a gente viu durante o último ciclo de adoção institucional, de pessoas novas entrando no mercado, de o que foi discutido no último ciclo e o tamanho, né, a proporção com que o mercado tradicional entrou e viu valor no mercado cripto, ele já não tem mais dúvida. É exatamente isso. E aí fica muito mais fácil você trabalhar, fica muito mais fácil você se dedicar, fica muito mais fácil você dar o seu melhor para aquilo ali, porque você sabe que o retorno vai vir de uma forma ou outra. Assim. Por mais que ele saia do time de desenvolvedores da Ethereum, ele vai ter alguma oferta de emprego, porque ele trabalhou para construir a Ethereum. Então, acho que tem muito disso também. Cara, maravilha. Rony, se você não tiver alguma coisa a comentar, eu vou pra mineração da semana. Quer comentar alguma coisa aí? Se defender do meu ataque aí? Não? Tranquilo, né? Não, acho que eu vou fazer uma nova analogia, já que a minha última foi... Imagina, você
você quer marcar um date, só que aí você adia 2 semanas. Mas você adia 2 semanas porque você quer ter certeza que esse é o date certo, né? Então é exatamente isso. Entendi. No local certo que vai dar tudo perfeito. Fazer... Entendi. Exatamente, para garantir que tudo vai dar certo. Então, entendi, mas você avisou outra pessoa, né? Você avisou outra pessoa, pelo visto, né? Você só não atrasou. Tipo, você avisou que ia atrasar. Beleza. Avisar. 2 semanas. Tá bom. Beleza, eu gostei. Eu ia fazer outra analogia, mas aí meu advogado me aconselhou que eu acho melhor não. Você é perigoso aqui nessas coisas que você faz. Às vezes você quase agrediu a nossa convidada aqui, porque falou de alguma coisa que você não gostou, e também toda a palavra mágica que vocês adoram falar, que é o tal da account abstract. Falou account abstract ou qualquer menção, vocês estão falando esse negócio aí, é o novo batidão de vocês. O Rony veio com isso aí lá da conferência do Ethereum, como é que é o nome? A DevCon, né? Veio lá da DevCon e não parou de falar disso durante... Da DevCon, não parou de falar isso durante um mês, ele falava sobre esse assunto aí. Dormia e acordava falando sobre isso. Mas beleza, hoje já vamos aqui para a mineração da semana. Você já está acostumado aí como ouvinte a ter esse momento aqui, em que o nosso convidado / co-host aqui, o Rony Schuster, vai trazer para você aqui as duas, né, pelo que eu estou vendo aqui no documento. Não satisfeito em trazer uma mineração, ele trouxe duas aí. Explica para a gente o que são esses links aqui que a gente tem no comentário. No comentário não, que tem na descrição. Não, vamos lá. Na verdade, são os 2 links porque tem muito a ver com o outro, né? Só explicar. O primeiro é o próprio link para você contribuir para a cerimônia de entropia aí da cerimônia de KZG que a gente comentou um pouquinho agora, né? Escreva aí seu nome na história da Ethereum, né? Algo que daqui a uns 20, 30 anos vai valer muita coisa. Quer dizer, hoje em dia já vale, na real, mas vai valer muito mais ainda no futuro. Então, esse é o primeiro link aí, mas também queria botar esse segundo link justamente para as pessoas entenderem o que é a cerimônia de KZG, que é algo um pouco mais complexo de você explicar aqui em meia hora, mas tem esse blog da Scroll aí, a Scroll usa KZG aí no Rollup ZK dele, né? Então eles explicam aí no detalhe o que é um commitment, né? Por que você tem que fazer isso, como isso gera o primitivo criptográfico, por que isso é importante para gerar provas de conhecimento zero, etc e tal. E aí explica também um pouco da implementação disso, tanto na própria Scroll, quanto no que vai vir aí na IP 4844, como a gente falou um pouquinho mais cedo. Então, nosso leitor, nosso ouvinte técnico aí, que é, como eu sempre falo, um dos poucos que vai gostar de mim aí nesse podcast, sinta-se deliciado aí de ver todas as equações matemáticas aí, todos os detalhes técnicos que tem nessa cerimônia. E quem não gostar, só lê a primeira frase lá, que só explica exatamente para que funciona e é isso. Não sei se você sente, tem um amor por esse ouvinte que é técnico, né, e que é nerd igual o Rony, um desprezo quase que total por esse cara que vai ler só a primeira linha. Mas isso, de novo, sou eu aqui já criticando o Rony. Sem dar chance de defender, a gente vai encerrar o episódio já agora. Muito obrigado, Rony, aí, direto do Rio de Janeiro. Obrigado, Luca. Obrigado você que se acompanhou aqui a gente até o final. A gente vai continuar produzindo o podcast, obviamente, e semana que vem a gente tem encontro de novo. Um forte abraço e até lá.